Olá, meus amigos. Boa tarde a todos. Boa noite, bom dia, dependendo do horário que estejam vendo esse vídeo. Meu nome é Túlio, para aqueles que não me conhecem. Eu tenho esse canal aqui que se chama Reflexões Espiritualistas e ele é dedicado exclusivamente a transmitir temas ligados à doutrina espírita, à espiritualidade, à espiritualidade superior, ao Evangelho de Jesus e a temas espiritualistas de maneira geral. Mesmo? Antes de mais nada, eu espero que todos estejam bem. Peço a Jesus que esteja aí nos seus corações, nos seus lares, que Deus os abençoe nesse finalzinho de ano, quando estamos gravando esse vídeo aqui, e que tudo esteja correndo bem para vocês, para os seus familiares, e que desejo a todos assim um ótimo ano de 2025 para todos, tá bom? Como vocês sabem, nós estamos estudando esse tema aqui, né, que é mediunidade e sintonia, e eu estou escolhendo assim por alguma intuição que eu tenho sobre alguns temas que estão nesse livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, da obra literária de Emmanuel. Não é o único livro que trata da mediunidade, como a gente já falou aqui, existem muitos outros. Eu sempre recomendo Nos Domínios da Mediunidade também, do André Luiz, pelo Chico Xavier. Mas estamos tratando desse tema da mediunidade agora entre Natal, Ano Novo e esse período de férias assim, né? Antecipo aqui para vocês que provavelmente nas semanas seguintes eu não conseguirei gravar nenhum vídeo porque eu estarei viajando, mas estarei postando alguns vídeos para vocês muito interessantes, como eu fiz agora na segunda-feira passada sobre a prece de Cáritas. Então eu vou selecionar alguns vídeos desse tipo, que eu considero muito relevantes, e postarei aí para vocês assistirem, né? Lembrando a todos que, se gostarem do canal, gostarem do conteúdo, deixem o seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal que está aparecendo por aqui assim, né? A inscrição, para que vocês possam ser avisados sobre um novo vídeo e para que também o like de vocês contribua para que a plataforma do YouTube possa mostrar esse vídeo para outras pessoas que eventualmente não sejam inscritos, mas que estejam lá pesquisando sobre a mediunidade ou sobre os temas espiritualistas e temas correlacionados a esses que nós estamos gravando aqui constantemente, tá bom? Então, indo direto ao tema, hoje nós vamos estudar capítulo 3 do livro Mediunidade e Sintonia. O título dele é Examina o Teu Desejo. Vocês vão falar assim para mim, de entrada, né? Nossa, mas Túlio, o que tem o desejo a ver com a mediunidade? Eu diria para vocês, tudo, né? Tudo tem a ver com o nosso desejo. Então o Emmanuel vai nos esclarecer agora, através da sua didática bastante aprimorada, né? Lembrando que todos esses livros, né, gente, antes de serem publicados aqui na Terra, passaram pelo crivo da espiritualidade superior. Então nenhuma dessas lições veio aqui por acaso. Foram analisados em níveis muito elevados na espiritualidade superior para que tenham a dose certa, o conteúdo correto, a informação adequada ao nosso público da Terra, vamos dizer assim, né? No nível evolutivo que nós nos encontramos. Mas aqueles que desejam estudar a mediunidade e aqueles que desejam, mais além de estudar, praticá-la, né? Porque nós já falamos, médiuns todos nós somos, né? Em maior ou menor grau, todos nós somos. Tem que entender o que acontece com o desejo. Então é isso que o Emmanuel vai começar a nos falar aqui agora. Ele diz assim:
Mediunidade é instrumento vibrátil, ou seja, tem a ver com o nosso pensamento que funciona na base de ondas eletromagnéticas e, portanto, de vibrações. E cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médium, por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos da espiritualidade. Então, ele diz assim, de cara, que nós temos que observar o nosso pensamento, o nosso desejo, para entender o que é que nós estamos procurando, que sintonia nós estamos buscando, certo? Então, esse é o primeiro ponto aqui. Então, como eu disse, médium somos todos nós, mas se queremos exercer a mediunidade, temos que entender a quem nós vamos nos conectar através do nosso pensamento, Então é isso que ele começa dizendo aqui, que a sintonia com determinados espíritos tem a ver com o nosso desejo, Ele vai mais longe dizendo assim, olha, cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Então, nós podemos nos sintonizar com entidades superiores, angélicas, ou podemos nos sintonizar com criaturas inferiores. Depende do tipo de pensamento que nós albergamos dentro de nós. E isso tem a ver com os nossos desejos que são intrínsecos a nós. Quando você se pega desejando uma determinada coisa, na sua mente já se formou uma ação futura em relação àquele desejo. E isso molda, modifica ou a característica de quem ou com quem nós vamos nos conectar. Ele fala o seguinte, usando aqui agora as palavras de Jesus: acharás o que buscas, ensina o Evangelho. E podemos acrescentar: farás o que desejas. Então, em maior ou menor intensidade, nós sempre fazemos aquilo que desejamos. A não ser que sejamos tolhidos por situações, ou por leis, ou por outras obrigações, em geral nós buscamos aquilo que desejamos. Então, o Emmanuel diz assim: assim sendo, desta forma, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Nossa, mas espera aí, Túlio, eu não entendi. Como assim? Isso mesmo que vocês entenderam. Se nós nos dedicamos no nosso dia a dia a praticar a maledicência, a falar mal das outras pessoas, em pouco tempo nós seremos veículo, portanto médiuns, de gênios, de criaturas infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Nossa, mas isso é possível, Túlio? Totalmente. A série André Luiz está cheia de exemplos assim. Pessoas que nem se imaginam médiuns estão sintonizadas com esses gênios infelizes, escrevendo, falando, fazendo palestras, dando aula, conversando com pessoas na família, mas estão sendo médiuns, estão veiculando pensamentos ligados a injúrias e a crueldade. Isso a gente vê facilmente nas redes sociais, não precisa buscar muito. Se nós olharmos as redes sociais como elas estão aí, nós vamos perceber que existe uma enormidade de fake news, de violências verbais, estímulos à crueldade, estímulos a preconceitos raciais. Essas pessoas não estão sozinhas, estão acompanhados, sim, de gênios cruéis, de espíritos infelizes que se sintonizam com essa vibração e, portanto, nós os atraímos.
Você fala, mas como Deus permite isso? Deus permite porque nós os atraímos. Eles não vieram espontaneamente falar através da gente, não. Nós nos atraímos. Os semelhantes se atraem. E é exatamente assim que funciona a mediunidade no dia a dia. A mediunidade intuitiva, a mediunidade às vezes da psicofonia, sem que a pessoa saiba que é médium, né? Então assim funciona exatamente. Ele diz assim: se te detens na caça ao prazer dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada espécie de expressão. Então, olhem bem, se você está em busca, né, da caça, na busca do prazer dos sentidos, e aí é amplo, todos os sentidos do sexo, do desvairio do sexo, por exemplo, das drogas, dos vícios, né, de toda a espécie, logo, logo nós seremos acompanhados por espíritos que pensam igual a nós, que querem esses mesmos prazeres. E nós estaríamos vinculando palavras que eles nos sugeriram. Uma vez Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos, eu não lembro o número da pergunta, mas depois eu vou colocar no card o número da pergunta, se os espíritos influenciavam as pessoas, a gente, aqui no mundo terrestre. E o Espírito da Verdade respondeu: eles influenciam a tal ponto que muitas vezes você obedece a eles, são eles que te orientam. Está lá no Livro dos Espíritos. Eles influenciam a tal ponto que praticamente eles nos dirigem, né? Por outro lado, se te confias a pretensa superioridade sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e loucura. Aqui é um outro tipo de vibração que nós emitimos quando nós nos achamos melhores que os outros, quando nós achamos-nos superiores aos outros, né? Quando nós achamos que a nossa inteligência é maior do que todo mundo. Em pouco tempo, nós vamos nos sintonizar com esses espíritos que também gostam desse tipo de valorização do ego da criatura, né? Então nós seremos também portadores desses valores intelectuais deformados, né? Como ele disse aqui, mal aplicados, né? E estaremos por aí vangloriando-nos indevidamente, sem humildade, sem fraternidade, sem colaboração, simplesmente por nos acharmos melhores do que os outros, né? Tudo isso, gente, está no reino da mediunidade. Mediunidade está ligada no dia a dia com tudo o que fazemos. Todavia, diz o Emmanuel, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, para olhando o outro lado, né, o lado positivo. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Olha que sutil, como ele é sutil, Emmanuel, aqui. Quando ele fala assim, imperceptivelmente, é porque isso vai se dando pouco a pouco. Quando nós nos empenhamos no trabalho no campo do bem, nós vamos nos melhorando pouco a pouco. Então essa coisa é uma progressão quase que imperceptível mesmo, como ele disse, né? Mas, ao mesmo tempo, espíritos de elevada estirpe, de elevada hierarquia, vão nos buscando, percebendo a nossa vontade de melhorar, percebendo o nosso desejo de auxiliar o próximo, eles vão nos auxiliando. Para quê? Para que a gente possa desempenhar melhor o nosso papel na construção da felicidade dos outros, que implica também na nossa própria felicidade, não é mesmo?
Então, é a lei de Deus, né? O universo, né? As criaturas, espíritos, respondem para a gente na medida daquilo que nós damos. Então, se nós damos fraternidade, amor, acolhimento, né? Respeito, nós recebemos tudo isso em troca. Se por outro lado nós nos comprazemos com a violência, com a crueldade, com a injustiça, nós seremos talvez médiuns de espíritos infelizes que irão simplesmente fomentar essa nossa dificuldade. Eu acho que eu já contei aqui, mas não custa repetir para vocês entenderem como funciona isso no mundo espiritual. Certa vez estávamos visitando o Chico Xavier, e todo ano em setembro a gente formava uma caravana de 2 ônibus e íamos até o Chico Xavier. A dona Yolanda César, né, que era mãe do Augusto César Neto, mãe do Augusto César Neto, nos propiciava alguns momentos de contato com o Chico lá em Uberaba, né, no Centro Espírita da Prece em Uberaba. E o Chico estava lá numa fila grande assim, depois nós soubemos os detalhes depois, e ao lado dele estava o Emmanuel e o espírito de Emmanuel e o espírito de Bezerra de Menezes. E apareceu um casal alegando que a sua filha estava numa situação muito difícil, ela não comia, não saía mais do quarto, ela estava, digamos, se afastando das coisas do mundo, estava sentindo-se muito deprimida, com uma depressão muito forte. Eles temiam pela vida dela, que ela tentasse suicídio, e eles não sabiam mais o que fazer. Aí, obviamente, os espíritos com uma visão alongada perceberam que junto daquela menina, que ele não estava ali presente, mas foram até lá, e viram que ela tinha uma quantidade muito grande de obsessores, talvez por relações antigas do passado que estavam ali cobrando dela alguma coisa. E perguntaram para o Chico, então o casal perguntou para o Chico o que eles poderiam fazer. O Chico falou: olha, eu acho que vocês deveriam fazer algum trabalho no campo do bem, né? Escolher alguma instituição onde vocês possam ajudar. Não deu especificamente o lugar onde eles deveriam ir, mas deu as linhas gerais para o casal, né? Para que eles pudessem. Eles falaram: mas isso vai ajudar minha filha? Vai ajudar muito a sua filha, façam isso. Bom, o casal morava em Uberaba mesmo, decidiu por visitar a cadeia pública, né? Na época tinha cadeia pública, muitos presos ficavam algum tempo nas cadeias públicas, né? A cadeia pública lá de Uberaba, e começou a levar para os presos lá um bolo, um livro, um cigarro, às vezes para eles fumarem, um presente. E foram ali ao longo de 2 anos, toda semana, frequentando aquela cadeia, tentando ajudar aquelas criaturas que ali estavam, né? E a filha deles foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, até que sumiu toda aquela obsessão que ela tinha, toda aquela depressão passou, né? E eles, muito felizes, voltaram lá para o Chico, né? Falou: olha, Chico, aconteceu isso, que foi quando nós estávamos lá, né? Que aconteceu isso, nossa filha melhorou muito. Daí o Chico falou: meu filho, enquanto vocês estavam lá ajudando aqueles presos, as mães dos presos, as mães desencarnadas dos presos, foram na sua casa, um a um, doutrinando os obsessores da sua filha. Então, enquanto você ajudava a filha deles, eles ajudaram a sua filha. E ficou essa lição maravilhosa para nós, prática, no sentido prático, de como que o amor pode vencer tantas barreiras assim. É porque nós somos acompanhados por uma multidão de espíritos, né?
Então essa multidão está sempre olhando o que nós estamos fazendo de bom ou de ruim, né? Então nesse exemplo singelo, né, mas muito relevante, a gente percebe como que uma ação no campo do bem tem efeitos na nossa vida no médio e no longo prazo, certo? Fica aí esse exemplo bem bonito para vocês. O Emmanuel continua assim: observa o próprio rumo para que não te surjam problemas de companhia. Então, presta atenção no seu rumo, no seu desejo, nos seus pensamentos. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Aquilo que já falamos, né? Se você descer na fase da animalidade, da violência, da crueldade, você vai encontrar milhares de criaturas com propósitos escuros que ainda estão na retaguarda espiritual e vão passar a te acompanhar. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te as aspirações para as vitórias da alma. Então, do mesmo modo, se você se eleva, procura estudar, procura se aperfeiçoar, procura pensar no bem, procura praticar o bem, logo você será acompanhado por aqueles espíritos mais evoluídos que nós, né? Como ele fala aqui, eu achei muito bonito, pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz. Então todos nós estamos numa jornada de luz, mas alguns estão mais avançados, estão mais na frente, né? Então, como Bezerra de Menezes, Emmanuel, Meimei, Patuíra e tantos outros espíritos elevados que nos auxiliam o tempo todo, né? Eles vão nos guiar para que as nossas aspirações nos levem também a vitórias da nossa alma, nos ajudando a nos elevarmos igualmente. É isso? Então termina aqui o último slide com o Emmanuel dizendo assim, que é a mensagem capital desse nosso videozinho aqui. Examina os teus desejos e vigie os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Olha que beleza essa conclusão, gente. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos. O Cristo já falou, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, né? Nos falou lá nos evangelhos, a gente encontra ele falando isso. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, não é que o mal não existe, existe, está aí, certo? Mas nós temos que vigiar o nosso pensamento, aquilo que nós desejamos, para nós não cairmos nos vales da sombra, do mal, e sermos copartícipes desses irmãos infelizes que ainda se comprazem no mal. Mas um dia serão também espíritos evoluídos, porque nenhuma das ovelhas do rebanho se perderá, disse o próprio Cristo, né? Momentaneamente eles são os espíritos que estão no mal, mas não ficarão no mal para sempre. Chegará um dia que a dor, o sofrimento ou alguma situação de intercessão de espíritos elevados poderá ajudá-los a saírem dessa situação. Mas o importante é que a gente entender isso, né? Onde a gente situar o nosso coração, nossa vontade, o nosso desejo, a vida te guardará, né? Te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. A escolha é nossa. Tá certo? Então tá bom, gente. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Nós voltamos daqui umas 2 semanas mais ou menos. Enquanto isso, vou publicar alguns vídeos aí para vocês. E não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscreverem no canal Reflexões Espiritualistas. E nós nos vemos no
início do ano que vem, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.